Olá pessoal, hoje nós iremos falar de uma metodologia de integração chamada de integral por partes. Então, esse método de integração, juntamente com o método de substituição de variável, você utiliza aí para encontrar o valor de algumas primitivas de funções. Né? Muitas vezes você pode utilizar esse método junto com o método da substituição de variável. Nada impede de você, durante o processo de uma integral por partes, ter uma substituição de variável. Na verdade, é muito comum isso aconteça. Então, por isso que é importante você agregar conhecimentos antigos ou anteriores para com os conhecimentos novos dessa aula. Você pode muitas vezes ter essa substituição de variável dentro de uma integral por partes. Geralmente são processos um pouco mais longos e demorados de procedimentos de cálculo na integração por partes. Então, temos que prestar bastante atenção na hora de desenvolvermos os memoriais de cálculo. A integração por partes, ela pode ser entendida como um método de integral de um produto de funções ou de uma outra integral por si só. A integração por partes pode ser vista como uma versão integrada da regra do produto. Então, lembra da regra do produto quando eu tenho uma derivada de um produto de funções? Então, eu quero derivar um produto entre f de x e uma g de x. O que eu faço? Eu tenho que aplicar a regra do produto para a derivada, que é a derivada da primeira função vezes a segunda função, mais a derivada da segunda função vezes a primeira função. Então, quando eu for fazer isso na integração por partes, é uma coisa similar. Veja, a regra do produto fornece exatamente essa informação. U e V como produto, então eu vou ter U'V mais UV', né? A regra do produto, lá da ideia do cálculo diferencial integral 1. Se eu pegar esse resultado agora e integrar os dois lados do resultado, olha, então, se eu integrar esse lado d dx, vai aparecer o produto, o v, entre as duas funções. Do outro lado, vou adicionar o símbolo, então vai ficar d dx de u de v. Então, eu vou ter U'V dx mais UV' dx, distribuindo a integral. Reescrevendo essa função de UV', eu vou ter V'U dx mais UV' dx. Escrevendo na forma diferencial, então, UdV mais VdU, certo? Compondo as duas funções. Assim, eu posso escrever uma fórmula geral. Quando eu tenho U vezes dV, isso é igual a UV menos VdU. Tá? Esse é, digamos, o teorema da fórmula para você escrever uma integração por partes. Isso é válido para qualquer U dV. Os exemplos para a gente aplicar essa equação. Então, como vai funcionar as integrais por partes? As integrais por partes, você vai aplicar essa fórmula de UV menos VdU, certo? Exatamente isso. A dificuldade está muitas vezes em interpretar quem vai ser o U e quem vai ser o V na integral que você está estudando. Então, um exemplo 1 é uma integral típica ali, onde eu tenho um produto entre uma função polinomial, que é o x, vezes uma função trigonométrica, que é o seno de x. Como que eu vou aplicar a regra da integração por partes neste caso? Então, a fórmula está aqui, ó. Integração por partes, eu tenho UdV, isso igual a UV menos VdU. Então, nota aqui, ó, quando eu aplico a equação, gera uma integral do resultado da integral. O U seria a função já primitiva e o dv a função na forma derivada, a qual eu vou ter que tomar a primitiva dela. Como funcionaria aqui, então? Eu vou definir o x como U e o seno de x dx como dv. Então, eu tenho U e o dv. O U, sendo o seno de x, ele sai para fora da integral, x, vezes o v, está aqui o resultado, vezes o v. Só que aqui dentro da integral eu tenho o dv. Para mim tirar o v é a primitiva do dv, a integral do dv. Então, o dv é o seno de x. Qual que é a integral do seno de x? A integral do seno de x, eu vou na tabela das integrais imediatas e eu vou encontrar que a integral do seno de x é o menos cosseno.
Então está aqui, o V menos cosseno. Menos da fórmula do teorema, a integral de V du. O V foi definido como menos cosseno de x, vezes o du. O du é a derivada do u. O u vale x, logo, o du vale dx. Então está aqui, du vale dx. A partir desse resultado aqui, eu faço essa integral e aí eu obtenho a primitiva da função x seno de x dx. Então eu vou limpar o quadro aqui para ficar fácil a visualização, certo? Então aqui eu fiz, defini o x como u, o seno de x como dv. Apliquei a regra da integração por partes. Então ficou x menos cosseno de x menos a integral de menos cosseno de x dx. Eu tenho que tomar cuidado com esse sinal. Eu tenho que manter todos esses sinais. Esse menos cosseno de x vem da tabela de integrais imediatas, das integrais trigonométricas. Bom, isso aqui eu copio, já está aqui, x menos cosseno de x, então vai ficar menos x cosseno de x. E agora eu fico com a integral, menos com menos, mais, faço o jogo de sinal, e aí eu fico com a integral de cosseno de x. Cosseno de x, eu vou lá na tabela das integrais imediatas. Então eu vejo que a integral do cosseno de x nada mais é que o seno de x. Então eu fico com x cosseno de x mais seno de x, mais a constante, porque eu não tenho o limite definido dessa integral. Então a integral de início, que você queria determinar a primitiva lá, era x seno de x dx, a integral disso. O resultado, então, a primitiva dessa função é menos x cosseno de x mais seno de x. Então, se eu derivar essa função que está aqui, ó, eu vou obter essa função que está aqui. Eu vou obter a função f' de x. Correto? Então, aqui eu fiz separadamente cada uma das integrais que eu disse. Então, eu chamei o u de x, o dv é o seno de x dx. O du é a derivada do u, então derivada do x dx. O seno de x dx era o dv, o v vai ser a integral disso aí. A integral disso aí, que vai dar menos cosseno de x. Substituo na equação e obtenho o valor da primitiva. Beleza? Vamos continuar aqui então, fazer mais alguns exemplos para fixar essa ideia. O objetivo de uma integral é sempre, olha, mais simples do que a integral de partida. Se você tivesse invertido, chamado o v e o du, trocado as posições do x e do seno de x, você ia obter o seguinte, u igual a seno de x e o dv igual a x dx. Então você teria u igual a seno e o dv igual a x dx. Quando você aplicasse a regra do produto aqui, você ia obter uma integral de seno de x vezes x quadrado sobre 2, menos meio x quadrado cosseno de x. Ou seja, você ia cair em uma integral mais complicada do que a sua integral de início. Então, isso daí ia levar você para um caminho sem volta, sem fim. Então, a integral que gera, quando você trocasse aquele caminho do primeiro caso que a gente resolveu, você ia encontrar uma integral de x quadrado vezes cosseno de x dx. Então, muitas vezes, a dificuldade da integração por partes é definir quem é a função que está na forma derivada e qual é a função que está na forma primitiva, para eu poder aplicar a regra da integração por partes. Então, sempre eu vou buscar uma integral mais simples do que a anterior. No exemplo 2, é uma integral também típica, onde eu tenho um produto entre um polinômio e a função exponencial. Então, eu tenho x quadrado vezes e elevado a x. Então, seria um produto entre um polinômio e uma função exponencial. Como que eu vou fazer para integrar isso aí? Vou aplicar a integração por partes. Então, aqui, eu vou definir u igual a x quadrado e dv igual a e na x. Bom, o du é a derivada do u. Quem que é a derivada do u? X quadrado. 2x dx. Né? E o v? O v vai ser a integral do v, x dx.
Quem que é a integral x dx? E elevado a x dx? É uma integral imediata também. Então eu vou na tabela das integrais imediatas e pego a integral de e elevado a x. O valor de e elevado a x da sua integral é ela mesma, é e elevado a x, assim como a sua derivada. Então o v vale e elevado a x. Então eu vou aplicar novamente aqui a regra da integração por partes. Então eu boto x² vezes e na x menos e na x vezes a derivada 2x, que é o meu du. Aqui. Esse resultado, olha, é uma integral bem simples de resolver, porque eu tenho e elevado a x vezes 2x dx. Ela é mais simples, mas não é imediata. Por que que ela não é imediata? Porque eu vou ter que aplicar um processo aqui por partes novamente. Por partes, novamente. E aí eu consigo resolver. Se eu inverter as funções, ao invés de eu chamar o u de x² e o dv de e na x, se eu trocar isso daí e fazer com que o dv é o e na x e o u é o meu x, eu consigo resolver isso aí de outra maneira. Então vamos lá. Como que eu consigo resolver essa integral de x e na x? Aplicando a integral por partes novamente. Aplicando a integral por partes novamente, eu tenho aqui u na x, du dx e o v continua sendo e na x, porque é a própria integral do e na x. Então eu vou ter esse resultado aqui, que é da primeira integração por partes que eu fiz, mais esse resultado aqui, que é da segunda integração por partes que eu fiz. E aí fica apenas uma integral de e na x, que é a própria e na x. Então sobra x² vezes e na x, primeira integração por partes, menos 2x e na x mais 2e na x. Segunda integração por partes, mais a constante c. Então, esse é outro procedimento que pode acontecer dentro da integral por partes. Ao mesmo tempo que eu posso ter uma substituição de variável dentro de uma integral por partes, eu posso ter uma integral por partes dentro de uma integral por partes, entendeu? Então, eu posso pegar essa integral por partes e resolver ela de várias vezes. Alguns casos acontece isso de forma cíclica, você resolve uma, duas, três vezes, você vai obter o mesmo resultado da sua primitiva de início. Então, isso pode acontecer. E aí você vai somar essas duas integrais e consegue também estipular o resultado. Acredito que na apostila tem algum exemplo dessa maneira de resolver quando acontece um caso cíclico desse. Tá? E muitas vezes você pode resolver duas ou aplicar até três vezes uma integração por partes, como nesse exemplo 2 aqui, para você obter o resultado da primitiva da função pedida lá no início. Você pode entender muito bem que se esse x ao quadrado fosse um x ao cubo, você teria que fazer mais uma vez a integração por partes para obter o resultado da primitiva. Então, se a sua função, vamos limpar aqui, se sua função, ao invés de ser essa, fosse essa integral, x ao cubo e elevado a x dx, como você pode perceber que o x² você teve que fazer duas integrais por partes, se esse x fosse ao cubo, você teria que fazer 3 vezes o procedimento da integração por partes para obter o resultado. Em cada vez que você faz, então tem que aplicar o u, v, menos dv du. Certo? Então, aquele procedimento para cada vez que você resolver ali pela integração por partes. Então, as integrais por partes muitas vezes se tornam extensas os seus procedimentos de cálculo. Por isso que temos que ter bastante atenção na hora de realizar o procedimento. Bom, resolvendo mais um exemplo para fixar essa ideia da integração por partes, nós temos aqui a integral x de e elevado a x. Então, essa integral, x de e elevado a x dx, é a própria integral que a gente resolveu no exemplo 2. Né? Mas lá eu tinha x ao quadrado de e na x. Aqui eu tenho x de e na x. Então, simplesmente é a parte final do exemplo 2 que nós estávamos resolvendo. Basta eu definir o u e v novamente. Então, u e v novamente. Definindo esses valores, u e v, e aplicando o método da integração por partes. Então, aqui está x e na x, menos a integral de x e na x, mais a constante. Então, aqui eu encontro o valor da primitiva da função x e na x. Então, isso acontece muito em alguns exercícios.
né? Às vezes você já tem parte do exercício resolvido num outro exemplo que você estava estudando. Então vale a pena prestar atenção nos exercícios na hora que você estiver resolvendo, que alguns procedimentos são padrão. Então essa integral x vezes seno de x, x vezes cosseno de x, x vezes e na seno de x, são funções que vão se repetir em alguns exercícios. Então o que pode mudar muitas vezes é o expoente, né, a potência do x. Isso vai te dar ali o número maior ou menor de vezes que você vai ter que integrar esse valor por partes. Bom, peço que vocês resolvam os exemplos resolvidos, propostos na apostila, e os exercícios de fixação, porque esse conteúdo é necessário que haja bastante treinamento para você se adaptar com a notação e com a metodologia de resolução de integrais. Até a próxima!